Nesse vídeo eu vou te mostrar como emitir uma passagem aérea com até 80% de desconto. Tudo dentro da lei, dentro das regras, bonitinho, pé no chão, ok? Bora lá pro vídeo. Eu decidi fazer esse vídeo porque ontem eu emiti uma passagem de Ribeirão Preto para Navegantes, Santa Catarina, ida e volta para 2 pessoas. E eu emiti com milhas. E dessas milhas, a boa parte delas não teve custo nenhum para mim. Então eu gostaria de compartilhar como que eu fiz essas estratégias para que você também consiga emitir passagens com o menor custo possível. Para emitir essas passagens foram gastos 93.200 milhas. Se eu fosse emitir essa passagem em dinheiro, eu iria gastar R$ 2.829,54. Então esse vai ser o valor base que a gente vai utilizar para fazer as nossas simulações aqui nesse vídeo e para eu poder te explicar as estratégias. Guarda esse número, 93 mil milhas ou R$ 2.829. Para começar a explicação das estratégias, existem 3 cenários possíveis que você pode obter esses pontos. O primeiro cenário é quando você compra os pontos. Então você vai num programa de pontos como, por exemplo, a Livelo, adquire esses pontos e depois transfere para uma companhia aérea para emitir essas milhas em passagens aéreas. O segundo cenário que a gente vai utilizar é os pontos do seu cartão de crédito. Então os gastos do dia a dia do seu cartão de crédito, ele pode ser contabilizado aqui para a gente poder emitir essas passagens lá no final. O terceiro cenário é quando você compra produtos e esses produtos te dão pontos. Um pouco diferente do cartão de crédito, em que todos os seus gastos geram pontos. Nesse cenário 3, você vai aproveitar algumas promoções que te dão pontos com produtos adquiridos em lojas virtuais. E eu havia falado que seriam 3 cenários, mas há um quarto cenário que é um misto entre as 3 estratégias que eu falei anteriormente. Então você vai pegar um pouco de cada cenário, um pouco de cada estratégia para poder gerar os seus pontos, transformar em milhas e emitir em passagens aéreas. Então agora eu vou detalhar um pouco mais cada cenário. Então esse é o cenário 1, é o cenário em que a gente compra pontos e vai transformar em milhas. Neste exemplo, nós vamos usar o programa de pontos da Livelo e o programa de milhagem da Gol, que é a Smiles. Então nós vamos utilizar esses 2 programas. Para a gente ter uma eficiência nessa estratégia, a gente precisa de ter 2 condições. Aproveitar uma promoção de 50% de desconto na compra de pontos da Livelo. Essa é uma condição. E a segunda condição é aproveitar outra promoção de transferência de pontos da Livelo para a Smiles. Essa condição tem que ser 100% de bônus. Então eu vou comprar esses pontos na Livelo com 50% de desconto e vou transferir para a Smiles com 100% de bônus. É importante que seja nessas condições para que a nossa estratégia dê certo. Lembrando que essas condições elas não ficam ativas o tempo todo. São lançadas promoções esporadicamente e a gente precisa ficar ligado nessas promoções para comprar e transferir no momento certo. Então eu vou detalhar um pouquinho sobre essa compra de pontos lá no programa Livelo. O custo para a gente comprar pontos lá no programa Livelo, tradicionalmente o preço dele normal é R$ 70 a cada 1.000 pontos. Então, R$ 70 o milheiro que a gente costuma dizer. Se eu tenho uma promoção com 50% de desconto, eu vou pagar R$ 35 o milheiro. E nesse exemplo, eu vou comprar 47 mil pontos a R$ 35 o milheiro e vou ter um custo de R$ 1.645. Esse é o valor do investimento adotando essa estratégia. Então, eu investi R$ 1.645 e agora eu tenho lá no programa Livelo 47 mil pontos. Mas eu preciso transferir esses pontos da Livelo para a Smiles. Então eu vou esperar uma promoção que me dê 100% de bônus para a transferência para eu ganhar mais 47 mil pontos. Então, 47 mil pontos que eu já tenho, mais 47 mil pontos de bônus, eu tenho 94 mil pontos. Então, com esse montante de milhas, 94 mil pontos, eu consigo emitir a passagem que eu dei o exemplo lá no começo do vídeo,
que foi 93.200 pontos. Lembrando que você pode comprar passagem para outros destinos. É importante que você navegue lá no site da Smiles e busque as datas que possuem emissão mais barata possível, para você obter mais uma vantagem. Então, resumindo essa primeira estratégia, eu tive um gasto de R$ 1.645, onde se eu fosse comprar com dinheiro, eu gastaria R$ 2.829. Nesse caso, eu tive uma economia de R$ 1.184, totalizando 42% de desconto. Então, se eu adotar apenas essa estratégia, comprando pontos, mesmo que eu não gaste com cartão, não compre produtos, só comprando pontos, eu já tenho 42% de desconto. Então, olha como é vantagem a gente fazer o planejamento dessas milhas para a gente poder viajar com custos mais baixos. Lembrando que isso não é do dia para a noite, isso é no decorrer do ano, você vai comprando, você vai aproveitando as promoções, você vai transferindo e isso vai gerando milhas para você. E quando você já tiver vários anos fazendo isso, ele fica girando e você não precisa mais esperar juntar as milhas, porque está sempre entrando milhas para você. O segundo cenário é o cenário mais comum, é o cenário onde nós vamos ganhar pontos com os gastos do cartão de crédito, que é o que a maioria das pessoas consegue fazer. Eu vou destacar algumas condições que é preciso ter para poder ter essa vantagem. Você precisa ter um bom cartão de crédito, que acumule pelo menos 2 pontos por dólar gasto, e esse cartão seja possível transferir para a Smile com percentual de bônus. A maioria das instituições financeiras tem esses programas de transferências para as companhias aéreas com bônus. Então a gente precisa desses bônus para maximizar os nossos resultados em milhas. Então, neste exemplo, eu vou precisar ter gasto no cartão acumulado de algum período um valor de R$ 115.561. Se eu for dividir por 12 meses para contabilizar esses gastos em um ano, eu preciso gastar com esse cartão R$ 9.630. Esse valor para uns é muito, para outros não é muito, mas o fato é que esse cenário é só um exemplo se eu fosse usar essa estratégia totalitária. Se eu não fosse comprar pontos ou se eu não fosse usar a próxima estratégia que eu vou contar, então essa é uma estratégia se eu fosse usar só esse cenário para emitir as minhas passagens. Então eu teria que gastar mais de R$ 9.000 por mês. Então esses R$ 115.000 eu multiplico por 2, porque o meu cartão ele dá 2 pontos por dólar gasto. Mas como é por dólar, eu preciso dividir pelo dólar PTAX, que ele está divulgado lá no site da instituição financeira. Nesse caso, eu vou pegar o dólar de hoje, que está exatamente 4,91. Então, se eu pegar 115 mil, multiplicar por 2, eu vou ter 231 mil. Se eu dividir pelo dólar, eu vou ter 47 mil pontos, que é o que a gente precisa para transferir para o programa da Smiles. Tendo esse 47 mil pontos, eu vou fazer como eu fiz na outra estratégia. Eu vou esperar uma promoção que me pague 100% de bônus e vou transferir para a Smiles ganhando o dobro de pontos. Então eu vou chegar lá na Smiles e vou ter 94 mil pontos e eu vou conseguir emitir a passagem que eu dei o exemplo. Se você conseguir ter esse volume de gastos no seu cartão, você tem uma economia de 100% na sua passagem. Ou seja, você não vai ter investido valores a mais para comprar essa passagem. Só com os gastos do seu cartão, você vai emitir essa passagem e não vai gastar nada. E agora nós vamos para o cenário 3, que é comprar alguns produtos promocionais e ganhar pontos com ele. A Livelo tem feito promoções que te dá 10 pontos por cada real gasto em alguma loja específica, em algum produto específico. E é aí que nós vamos aproveitar essa promoção para poder ganhar esses 10 pontos por real gasto. A partir do momento que a gente tem esses 10 pontos por real gasto na Livelo, nós vamos transferir para a Smiles com 100% de bônus novamente, aproveitando uma promoção. Nesse cenário, a gente precisa identificar a promoção e ler as regras.
para entender como que funciona a dinâmica da promoção, como nós vamos ganhar esses pontos. Então, neste exemplo, nós vamos comprar um produto de R$ 4.700. E outro detalhe importante é a gente comprar algum produto que já estava precisando. Senão não adianta nada a gente comprar um produto, ganhar os pontos, emitir a passagem, mas a gente acabar nem usando aquele produto. Então o ideal é verificar algumas coisas que você está precisando na sua casa, fazer uma anotação ali. Quando surgir essa promoção, a gente aproveita ela e ganha os pontos. Aqui pode ser um celular, um computador, um eletrodoméstico, até roupas a gente consegue aproveitar nessas promoções. Então nós vamos acumular 10 pontos por real gasto. No caso da nossa compra de R$ 4.700, nós vamos ganhar 47 mil pontos. Com aquela mesma bonificação que a gente sempre aproveita para transferir da Livelo para a Smiles de 100% de bônus, nós vamos ganhar mais 47 mil pontos. Então eu vou chegar lá na Smiles com 94 mil pontos. E aí sim nós vamos emitir a nossa passagem. Nesse caso também teremos 100% de economia. Por quê? Não teve um investimento para conseguir esses pontos. A gente simplesmente comprou um produto que a gente já estava precisando para nossa casa e ganhamos os pontos por conta da promoção. E agora, para fechar esse vídeo, eu vou mostrar para vocês um cenário misto, um cenário que pega todas as 3 estratégias, os 3 cenários e faz um mix de cada um deles. Eu vou dar um exemplo aqui, se a gente dividir essa estratégia em 3 partes. Então, uma parte eu vou comprar pontos, outra parte eu vou gastar no meu cartão e outra parte eu vou aproveitar promoções e comprar produtos para ganhar pontos. E aí, no final das contas, eu não vou ter nenhum nem outro, vou ter um balanceamento entre as estratégias para poder emitir a passagem. É a estratégia que eu faço, é a estratégia que eu vou aproveitando no decorrer do ano, então vai passando o ano, eu vou gastando com o meu cartão, eu vou comprando alguns pontos que surge alguma promoção boa e também se surgir alguma promoção de compra de produtos para ganhar pontos, eu também vou aproveitando. Então eu vou fazendo um mix dessas estratégias. No final, eu tenho os pontos para poder emitir passagens. Então, eu vou exemplificar esse cenário 4 em 3 partes. A primeira parte é a gente comprar pontos, mas a gente não vai comprar todos aqueles pontos que a gente fez no cenário 1. Nós vamos comprar apenas 15 mil pontos e nós vamos investir R$ 525, mais a promoção de transferência de 100% de bônus para Smiles, nós vamos ter 30 mil pontos lá na Smiles. O segundo ponto é que eu não preciso mais gastar R$ 9 mil no meu cartão. Eu posso ter um gasto de R$ 3.200 no meu cartão de crédito e assim eu vou acumulando milhas e complementando com as outras estratégias. Se eu gastar R$ 3.200 por mês, no final do ano eu vou ter gasto R$ 38.400. Eu faço a multiplicação por 2, pois o meu cartão ele acumula 2 pontos por dólar gasto. Como é dólar, eu vou dividir pelo dólar e vou ter um acúmulo no final do ano de 15.600 pontos. Eu pego esses pontos, transfiro com 100% de bônus e eu vou ter 31 mil pontos lá na Smiles. E a terceira estratégia, eu também não preciso comprar um produto muito caro. Eu vou comprar um produto de R$ 1.650, vou ganhar 10 pontos por real gasto e vou ter 16.500 pontos. Transferindo com 100% de bônus, eu vou ter 33 mil pontos. Então, 30 mil pontos da primeira estratégia, mais 31 mil pontos da segunda estratégia, mais 33 mil pontos da terceira estratégia, totalizando 94 mil pontos. Então, com as 3 estratégias, eu só tive um investimento de R$ 525, que foi para comprar aqueles 15 mil pontos. O preço da passagem em dinheiro custava R$ 2.829 e eu gastei só R$ 525. Então, nesse caso, eu tive 80% de desconto para comprar uma passagem. Então, esse cenário é um cenário totalmente possível, é uma estratégia legal, é uma estratégia que você não está fazendo nada de errado, você está emitindo passagem, você não está vendendo milhas, você está dentro da legalidade. Foi para isso que foi feito os programas, para você poder usufruir deles e emitir passagens aéreas. Então você está atuando como deve ser.
Então você viu que é muito vantajoso você aproveitar essas promoções, fazer as transferências no momento certo, ganhar bônus e acumular bastante milhas para emitir passagens. Você deve estar se perguntando como eu faço para aproveitar essas promoções, como eu faço para saber. Eu particularmente acompanho bastante o blog Passageiro de Primeira. Sempre que tem promoção é postado lá. Outra forma de acompanhar é diretamente nos sites parceiros, por exemplo, na Livelo, na Smiles, na instituição financeira onde você tem o cartão. Então tem várias formas onde você vai acompanhando essas promoções para poder aproveitar no momento certo. Então se você chegou até aqui nesse vídeo, esse é o momento de se inscrever no canal, de dar um joinha e fortalecer o conteúdo. Até a próxima!